Se sua casa anda pesada, faça esta oração hoje. O Espírito Santo tira o peso. Você entrou nesse vídeo porque a sua casa anda pesada. Não é bagunça, não é só cansaço. É um peso que muda o ar. Você chega, tenta respirar fundo, mas parece que o peito não abre. Coisas pequenas viram discussão. Silêncios ficam longos demais. E quando a noite chega, o corpo pede descanso, mas a mente continua em alerta, como se algo estivesse errado, mesmo sem você saber explicar o quê. Agora, presta atenção. Antes dessa oração terminar, eu vou te conduzir em um passo simples, bem objetivo, que fecha uma porta invisível por onde esse peso se alimenta e abre espaço para a paz de Deus se assentar no seu lar. É algo que você vai conseguir repetir em 2 minutos, sempre que sentir o ambiente mudar. Fica comigo até o fim, porque essa parte final é o ponto de virada. E se você quer um lugar seguro para orar assim com frequência, sem pressão e sem julgamento, se inscreva no canal. Não por mim, por você. Para ter toda noite um caminho de volta para a paz, para a clareza e para a presença do Espírito Santo quando a casa estiver pesada e o coração estiver cansado. Agora vamos entender o que está acontecendo, sem exagero, sem medo e sem superstição. Existe um tipo de peso que é emocional, sim. Vem de sobrecarga, de preocupações acumuladas, de frustrações engolidas no silêncio. Mas também existe um peso espiritual, quando a paz vai sendo descuidada aos poucos e o ambiente fica vulnerável a pensamentos que não são seus, a irritação que não combina com você, a uma angústia que chega sem aviso. E muitas vezes os dois se misturam. A mente cansada abre brecha para o medo. O medo cria reações. As reações ferem relacionamentos. E a casa, que era para ser refúgio, vira campo de batalha. Só que aqui está a verdade que muda tudo. O peso não começa na sua casa. Ele se instala onde a paz fica sem guarda. E Deus não restaura um ambiente apenas mudando as circunstâncias. Deus restaura o ambiente realinhando o coração, a mente e as palavras ao governo dele. É por isso que, na linguagem mais simples possível, você não vai vencer isso tentando controlar as pessoas. Você vence isso voltando para o centro, que é a presença de Deus. E quando o centro volta, a atmosfera muda. Pensa comigo, de forma bem racional e bem espiritual ao mesmo tempo. Se você vigia a porta da sua casa para ninguém entrar, por que deixaria a porta da sua mente aberta para qualquer pensamento entrar? A Bíblia diz em Romanos 12:2, para não nos conformarmos com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da mente. E em Filipenses 4:7, Deus promete uma paz que excede todo entendimento, uma paz que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Guarda. Paz não é só sentimento. Paz é proteção. Paz é guarda. Paz é presença. Então aqui vai o primeiro passo do nosso caminho. Não é a oração longa ainda, é o começo da mudança. Na sequência, eu vou te mostrar o ritual de 2 minutos que reposiciona sua mente, acalma seu coração e convida o Espírito Santo a tomar o lugar de governo dentro de você, antes mesmo de tocar a casa. Sente-se com a coluna ereta, como quem decide voltar para o centro. Se você está deitada, ajuste o corpo para não ficar encolhida. Coloque uma mão no peito, não como um gesto místico, mas como um sinal claro para a sua mente. Eu estou aqui, eu estou presente, eu não vou ser levada por esse turbilhão. Agora respire pelo nariz, devagar, e solte o ar mais lento do que entrou. Faça isso mais 2 vezes. Não é só respiração, é reposicionamento. É você dizendo para o seu sistema inteiro que a guerra não manda mais. E agora vem a parte mais importante desse ritual, porque não basta acalmar o corpo se a mente continua sem direção. A mente precisa de uma ordem.
E a ordem vem pela palavra. No princípio, Deus cria falando. E quando você fala alinhado com Deus, você não está repetindo frases bonitas. Você está escolhendo quem governa o ambiente dentro de você. Então diga, com calma, sem pressa, como se estivesse assinando um decreto espiritual sobre a sua própria casa interna. Espírito Santo, eu te entrego o que eu não consigo carregar. Eu recuso o peso que não vem de Deus. Eu não aceito confusão na minha mente. Eu recebo a paz de Jesus agora. Governa meus pensamentos, guarda meu coração e prepara o meu lar. Repara no que aconteceu. Você fez 3 coisas e isso muda o jogo. Você desacelerou o corpo, você deu uma ordem para a mente e você colocou Deus no lugar de governo. Isso é uma higiene espiritual simples, como lavar as mãos antes de tocar em algo importante. Só que aqui você está lavando a mente antes de entrar na noite. E quando você repete isso, noite após noite, você treina a sua alma a não reagir no automático. Agora eu quero que você entenda por que esse ritual funciona, para você não depender de emoção. Ele funciona porque a confusão perde força quando encontra direção. O medo perde força quando encontra presença, e o peso perde espaço quando encontra entrega. Jesus disse em Mateus 11:28, para irmos a Ele quando estivermos cansados e sobrecarregados, e Ele nos aliviaria. Isso não é poesia, é convite prático. E você acabou de responder a esse convite. Mas existe algo que quase ninguém percebe. O peso não fica apenas no coração. Ele procura entradas. Ele usa portas. E se você não identificar essas portas, você ora, sente alívio, mas depois de alguns dias o mesmo clima volta, como se tivesse uma rota de retorno. A seguir, eu vou te mostrar 3 portas silenciosas por onde esse peso costuma entrar, especialmente à noite, e você vai reconhecer uma delas na hora. Quando você enxergar, você vai entender por que a sua casa muda em certos horários, porque a mente acelera do nada, e como fechar isso com sabedoria e autoridade em Jesus. A primeira porta é o excesso de ruído. E eu não estou falando só de barulho na casa, eu estou falando de saturação na mente. É informação demais, preocupação demais, notícia demais, conversa demais, comparação demais. Você passa o dia resolvendo, ouvindo, carregando, e quando a noite chega, o corpo para, mas a mente continua rodando, porque ela não teve um momento de silêncio suficiente para entender onde Deus está no meio de tudo. O peso ama uma mente saturada, porque na saturação a pessoa perde discernimento. E sem discernimento, qualquer pensamento se passa por verdade. A Bíblia diz, em Provérbios 4:23, para guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar não é só resistir ao mal. Guardar é selecionar o que entra. A casa fica pesada quando a mente vira um lugar sem porteiro. E se você é uma mulher que cuida de todos, você já percebeu isso. Você termina o dia com a sensação de que não sobrou espaço dentro de você. A paz não some por falta de amor. Ela some por falta de margem. A segunda porta é o ressentimento que não foi dito e nem curado. Ele não precisa virar briga para virar peso. Às vezes, ele vira silêncio. Você engole uma palavra para evitar conflito. Você cede para manter a família em pé. Você finge que não doeu para não parecer fraca. Só que o coração não esquece o que a boca não falou. E aquilo começa a vazar no ambiente como irritação, impaciência, frieza, respostas curtas. A casa sente. O peso se instala. Porque ressentimento é como uma pequena rachadura. Por fora parece nada, mas por dentro começa a entrar água. A Bíblia é muito direta em Efésios 4:26, quando diz para não deixar o sol se pôr sobre a ira. Não é um mandamento para você ser perfeita, é uma proteção. Deus está dizendo, não durma com isso aberto, porque à noite
tudo cresce, a mente repete, o coração revive, e o inimigo usa o que ficou sem cura para ampliar confusão. A terceira porta é a exaustão sem cobertura. É quando você dá, mas não se reabastece em Deus. Você cuida da casa, da família, do trabalho, das preocupações e vai ficando com a sensação de que ninguém vê você. E quando a alma fica exausta, ela fica vulnerável. Não porque você é fraca, mas porque você está sem força. E força espiritual não é teimosia. Força espiritual é permanecer abastecida na fonte certa. Jesus mesmo, quando tudo apertava, se retirava para orar. Ele não vivia de aplauso nem de adrenalina. Ele vivia de comunhão. E isso é uma chave para você. Se até Jesus buscava o lugar secreto para se fortalecer, por que você tentaria sobreviver apenas com força humana? O peso na casa muitas vezes é o sinal de uma mulher que está carregando mais do que deveria carregar sozinha. Agora eu quero que você faça um diagnóstico honesto, sem culpa e sem drama. Qual dessas portas está mais aberta na sua rotina hoje? Ruído, ressentimento, exaustão. Só reconhecer já é um ato de luz. E onde a luz entra, o peso começa a perder autoridade. Agora, nós vamos fechar essas portas de forma prática e espiritual, com uma entrega guiada e com perdão aplicado do jeito certo, sem romantizar dor e sem anular limites. É aqui que muita gente sente a atmosfera mudar de verdade. Agora, nós vamos fechar essas portas. E eu quero que você entenda uma coisa antes de qualquer palavra. Fechar porta não é brigar com a casa, nem brigar com pessoas, nem viver procurando inimigo em todo canto. Fechar porta é alinhar, é colocar ordem, é tirar acesso do que não vem de Deus. E isso começa com um movimento simples e profundo: verdade, renúncia e perdão. Primeiro, a verdade. Diga por dentro, com honestidade: eu reconheço que a minha mente ficou saturada. Eu reconheço que eu tenho carregado coisas em silêncio. Eu reconheço que eu estou exausta. Isso não é fraqueza, isso é lucidez. E lucidez é o início da liberdade. A confusão ama quando você não nomeia nada. Quando você nomeia, você assume governo. Agora, a renúncia. Renúncia não é uma palavra religiosa vazia. Renúncia é cancelar um acordo invisível. É quando você diz: isso não manda mais em mim. Então, com calma, repita comigo, como quem está encerrando um contrato que só te fez adoecer. Em nome de Jesus, eu renuncio ao medo que alimenta minha mente. Eu renuncio ao hábito de absorver ruído e terminar o dia sem paz. Eu renuncio ao peso que não me pertence. Eu renuncio à confusão e recebo a mente de Cristo. E eu declaro que a paz de Deus guarda meu coração e minha mente. Agora o perdão, do jeito certo. Perdão não é dizer que não doeu. Perdão é tirar a pessoa do lugar de prisão dentro de você. É parar de pagar com a sua paz por algo que já aconteceu. E eu sei que isso toca numa área sensível, porque muitas mulheres carregam feridas antigas dentro de casa. E aqui eu não vou te pedir para se calar. Eu vou te conduzir a perdoar sem perder a dignidade. Então faça assim. Pense naquela situação que volta na sua mente quando a casa fica pesada. Pode ser uma palavra dura, uma ausência, uma ingratidão, uma repetição de desprezo. Agora diga com firmeza e com sobriedade: Deus, eu não nego a dor. Eu apresento essa dor a Ti. E eu escolho perdoar para não ser prisioneira disso. Eu libero essa pessoa da minha cobrança. Eu entrego a justiça nas Tuas mãos. E eu peço que o Senhor cure o que ficou aberto dentro de mim. Existe uma diferença enorme entre perdoar e permitir. Você pode perdoar e, ao mesmo tempo, colocar limite. Jesus perdoava, mas Ele também se retirava de ambientes hostis. Então aqui vai uma frase que fecha a porta sem te trair. Espírito Santo, me dá sabedoria para amar sem me destruir. Me dá firmeza para proteger a minha paz. Me dá palavras certas, na hora certa. E me dá coragem para parar de carregar o que não é meu.
Agora, para fechar a porta do ruído, eu quero que você decida uma coisa para esta noite. Só para esta noite. Não precisa prometer para sempre. Só hoje. Você vai escolher um tipo de silêncio. Pode ser 15 minutos sem telas. Pode ser um ambiente com luz baixa. Pode ser um salmo curto no lugar de notícias. Porque paz não nasce do nada. Paz nasce de uma escolha. E para fechar a porta da exaustão, você vai fazer uma entrega prática. Diga: Deus, eu entrego a responsabilidade de resolver o que eu não consigo resolver. Eu entrego o controle. Eu entrego o amanhã. Eu faço a minha parte, mas eu descanso em Ti. E quando você diz isso com verdade, você não está desistindo. Você está saindo do lugar de salvadora e voltando ao lugar de filha. Agora segura essa chave. O peso perde força quando encontra portas fechadas, mas ele perde de verdade quando a presença de Deus ocupa o lugar que ficou vazio. Não basta expulsar, é preciso preencher. É aqui que entra a oração guiada mais profunda, e é aqui que a atmosfera muda. Em seguida, nós vamos entrar na oração principal em 5 movimentos, como uma caminhada: convite, limpeza, proteção, restauração e bênção. E eu vou te conduzir passo a passo para o Espírito Santo tocar não só a casa, mas primeiro você, porque quando Deus restaura o centro, o ambiente acompanha. Espírito Santo, nós te convidamos agora, não como uma ideia bonita, mas como presença real. Entra neste lugar, entra nesta casa, entra no espaço onde essa pessoa está ouvindo. E antes de tocar as paredes, toca o coração. Antes de tocar o ambiente, toca a mente. Porque a primeira casa que o Senhor quer restaurar é por dentro. Filha, respira mais uma vez. E enquanto você respira, eu quero que você faça uma entrega simples. Diga em oração: Deus, eu estou aqui. Eu não estou fugindo. Eu não estou me distraindo para não sentir. Eu estou aqui diante de Ti. Eu abro a minha vida. Eu abro a minha casa. Eu abro a minha mente. Eu preciso da Tua paz. Eu preciso da Tua direção. Eu preciso do Teu cuidado. Espírito Santo, vem com consolo. Vem com luz. Vem com ordem. Porque onde o Senhor chega, a confusão perde espaço. A Tua palavra diz que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Então nós pedimos equilíbrio agora. Que a mente que estava acelerada desacelere. Que o coração que estava apertado encontre descanso. Agora nós entramos no segundo movimento desta oração, que é limpeza. E eu quero ser bem direto. Existem pensamentos que não são seus. Existem pesos que não são seus. Existem acusações internas que não vêm de Deus. A Bíblia diz que o acusador acusa dia e noite, mas Jesus é o nosso advogado. Então nós vamos trocar a acusação pela verdade. Em nome de Jesus, Espírito Santo, limpa a mente desta pessoa. Remove pensamentos repetitivos, cenários ruins, medo do futuro, lembranças que voltam para ferir de novo. Lava o interior com a Tua paz. E nós pedimos isso com base na palavra. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o coração e a mente em Cristo Jesus. Guarda agora, guarda esta noite, guarda enquanto ela dorme. Espírito Santo, limpa também as palavras que foram lançadas dentro desta casa. Palavras ditas no calor, palavras que feriram, palavras que criaram um clima pesado. Porque a língua tem poder de construir e de destruir. Então nós pedimos: onde houve aspereza, planta mansidão. Onde houve grito, planta calma. Onde houve silêncio frio, planta reconciliação. Onde houve distância, planta aproximação. E agora, Espírito Santo, nós pedimos limpeza do ambiente. Tudo aquilo que não pertence ao Senhor, tudo o que traz opressão, tudo o que traz perturbação, nós não aceitamos neste lar. Nós declaramos que esta casa pertence a Deus. Declaramos que Jesus é o Senhor deste lugar.
Declaramos que a presença do Espírito Santo é bem-vinda aqui, e onde a presença entra, o peso não tem onde se firmar. Agora eu quero que você faça uma oração bem pessoal, do seu jeito, mas eu vou te dar as palavras para te guiar. Diga: Espírito Santo, eu entrego o que eu estava segurando, eu entrego a ansiedade, eu entrego a preocupação com a família, eu entrego o medo do amanhã, eu entrego a tristeza que eu não contei para ninguém, eu entrego o cansaço que eu escondi o dia inteiro. Eu entrego tudo isso agora, e eu quero que você perceba uma coisa: à medida que você entrega, algo muda na atmosfera, porque a entrega é o oposto do controle, e o controle é uma forma de tentar sobreviver sem descanso. Deus não te chamou para sobreviver, Deus te chamou para viver em paz, mesmo em dias difíceis. Logo mais, nós vamos entrar no terceiro movimento, que é proteção. Nós vamos colocar limites espirituais, como quem fecha portas, sela entradas e estabelece paz sobre cada cômodo, sobre cada pessoa e sobre cada noite. E no final desse movimento, eu vou te ensinar a frase curta que você vai usar sempre que sentir o peso tentando voltar. Espírito Santo, agora nós entramos no movimento de proteção, e eu quero que você entenda a diferença. Limpeza tira o que pesa. Proteção impede que o peso volte a ter acesso. É como quando você abre as janelas e o ar muda, mas depois você fecha a porta para não entrar de novo aquilo que te fez mal. Hoje, a paz não vai ser só um alívio momentâneo. Hoje, a paz vai ter guarda. Em nome de Jesus, nós colocamos a sua casa debaixo do governo de Deus. Nós declaramos que este lar não é território de medo, nem de confusão, nem de perturbação. Este lar é lugar de descanso, de reconciliação e de presença. A tua palavra diz no Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Então nós escolhemos habitar. Nós escolhemos fazer desse lar um esconderijo, não um campo de batalha. Agora, minha amiga, eu quero que você imagine sua casa como um lugar que tem limites saudáveis. Limite não é frieza, limite é amor com sabedoria. E proteção espiritual também é assim. Você não precisa gritar com o invisível. Você precisa alinhar o visível e declarar a verdade com firmeza. Então nós oramos assim: Espírito Santo, cerca esta casa, cerca as portas, cerca as janelas, cerca os corredores, os quartos, a sala, a cozinha, não como um ritual vazio, mas como um ato de fé. Que a paz de Deus seja como um muro, que a presença de Deus seja como uma cobertura, e nós oramos pela noite, que é onde muita coisa tenta crescer. Nós cancelamos em nome de Jesus a inquietação que chega depois que as luzes se apagam. Cancelamos sonhos perturbadores, cancelamos opressão, cancelamos a sensação de aperto sem motivo. Que esta noite seja noite de descanso. A tua palavra diz em Salmo 4:8 que em paz nos deitamos e logo adormecemos, porque só o Senhor nos faz repousar em segurança. Então nós recebemos essa segurança agora, não como desejo, mas como promessa. E eu quero falar com a mulher que carrega a casa nas costas. Você que tenta manter tudo funcionando, mesmo quando por dentro está desmoronando. Escuta isso com cuidado. A proteção do seu lar não depende só da sua força, depende da sua entrega. Quando você tenta segurar tudo, você se desgasta e a sua paz vira refém das circunstâncias. Quando você entrega a Deus, a sua paz vira guarda. Você faz a sua parte, mas não ocupa o lugar de Deus. Isso é maturidade espiritual. Isso é fé prática. Então, em nome de Jesus, nós colocamos limites também nas palavras, porque muitas casas ficam pesadas não pelo que acontece, mas pelo que é dito. Palavra precipitada abre porta, palavra mansa fecha a porta. A Bíblia diz em Provérbios 15:1 que a resposta branda desvia o furor. Então nós pedimos: Espírito Santo, governa minha boca, me dá domínio próprio, me dá calma para não reagir no impulso,
Me dá sabedoria para falar no tempo certo. E quando eu não souber o que dizer, me ensina a ficar em silêncio com paz, não em silêncio com ressentimento. Agora eu vou fazer uma oração direta por proteção sobre relacionamentos dentro da casa. Jesus, guarda esta família. Guarda os vínculos, guarda a comunicação, guarda o respeito, tira a ironia, tira a impaciência, tira a frieza que foi crescendo aos poucos. Restaura a honra, restaura o olhar, restaura a mansidão. E se existe alguém neste lar que está mais fechado, mais duro, mais distante, Espírito Santo, toca essa pessoa de um jeito que ninguém consegue tocar. Porque há durezas que só o Senhor quebra sem ferir. E agora nós oramos proteção contra o medo. Medo é um ladrão de paz. Ele chega como pensamento, vira cenário, vira pressentimento e de repente a casa inteira começa a viver sob tensão. Em nome de Jesus, nós rejeitamos o espírito de medo. Nós rejeitamos a ansiedade que tenta governar a noite. E nós declaramos que o Espírito Santo é o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Equilíbrio para dormir, equilíbrio para pensar, equilíbrio para decidir, equilíbrio para viver. Eu disse lá no começo que eu ia te ensinar uma frase curta, simples, que fecha a porta quando o peso tenta voltar. Aqui está. Não é uma fórmula mágica, é uma declaração de alinhamento. É você lembrando ao seu coração quem governa. Sempre que você sentir o ambiente mudar, sempre que a mente acelerar, você vai respirar uma vez e vai dizer com firmeza e calma: Espírito Santo, governa esta casa. Jesus, estabelece tua paz. Eu não aceito esse peso. Eu recebo descanso em Deus. Daqui a pouco, nós vamos entrar no movimento de restauração, que é quando Deus não só protege, mas cura e reorganiza por dentro. E nesse ponto, eu vou te conduzir a pedir não apenas alívio, mas uma mudança real na sua mente e no seu coração, para você acordar diferente amanhã. Agora nós entramos no movimento de restauração. Proteção impede a volta do peso, mas restauração cura a raiz do que permitiu esse peso se instalar. E aqui eu quero ir direto ao ponto, com carinho e com verdade. Muitas vezes a casa fica pesada porque você está vivendo dias pesados por dentro. E não é porque Deus te abandonou, é porque você ficou tempo demais tentando se sustentar sozinha. Então, Espírito Santo, restaura esta mulher por dentro. Restaura onde ela está confusa. Restaura onde ela está cansada. Restaura onde ela se sente culpada, mesmo fazendo tudo o que pode. Restaura onde ela perdeu a alegria e passou a viver só no modo sobrevivência. Porque existe um tipo de cansaço que não se resolve com sono. Só se resolve com reencontro. Reencontro com Deus. Reencontro com a própria alma. Reencontro com o propósito. E aqui eu quero te conduzir a uma pergunta simples, quase cartesiana, bem racional, para colocar ordem no que está bagunçado. Quando você sente esse peso, o que exatamente você está tentando controlar? O futuro, as decisões dos outros, a saúde, as finanças, o comportamento de alguém dentro da casa? Agora perceba, controle é uma tentativa de produzir segurança sem depender de Deus. E a mente se exaure porque ela não foi feita para carregar o que só Deus consegue governar. Então nós fazemos uma entrega inteligente, não emocional. Deus, eu entrego aquilo que eu não controlo. Eu entrego o que eu não posso resolver hoje. Eu entrego as decisões que não estão nas minhas mãos. Eu entrego o amanhã. Eu entrego a reação das pessoas. Eu faço a minha parte, mas eu descanso no teu governo. Espírito Santo, reorganiza os pensamentos dela. Tira a confusão. Tira o excesso de cenários negativos. Tira a repetição de memórias que só machucam e coloca no lugar a mente de Cristo. A tua palavra diz em 2 Timóteo 1:7 que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Então nós pedimos equilíbrio.
Equilíbrio para pensar com clareza. Equilíbrio para dizer sim quando é sim e não quando é não. Equilíbrio para não se culpar por tudo. Equilíbrio para dormir. Agora eu quero falar com a parte de você que está ferida e que talvez você nem admite para ninguém, porque muitas mulheres fortes têm um lugar secreto de fragilidade, um lugar onde você se pergunta se vale a pena, um lugar onde você se sente sozinha, mesmo estando cercada. Um lugar onde você pensa que perdeu tempo, que errou demais, que não tem mais como recomeçar. Espírito Santo, toca esse lugar agora e substitui mentira por verdade, substitui desânimo por esperança, substitui opressão por leveza. Jesus restaura a alegria que não depende do comportamento dos outros, a alegria que não depende de tudo estar perfeito, a alegria que nasce da presença, porque Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E se a força acabou, a alegria precisa voltar, não como euforia, mas como sustento. E agora nós pedimos restauração para a casa, mas de um jeito muito específico. Deus, restaura o clima, restaura o tom das conversas, restaura o respeito, restaura o afeto, restaura os pequenos gestos, restaura o desejo de estar juntos sem tensão, restaura a paz na rotina, restaura o sono, restaura o ambiente quando a noite chega. Porque a paz de Deus não é só para a igreja, é para a mesa, é para o quarto, é para o lar, é para o cotidiano. E se existe uma decisão que está travando essa mulher, uma escolha que ela precisa fazer, mas o medo está confundindo, Espírito Santo traz direção clara, direção mansa, mas firme, aquela direção que não grita, mas que ilumina. A tua palavra diz em Tiago 1:5 que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele dá liberalmente. Então nós pedimos sabedoria agora, sabedoria para lidar com família, sabedoria para lidar com conflitos, sabedoria para lidar com limites, sabedoria para lidar com o próprio coração. Daqui a pouco nós vamos entrar no movimento de bênção, e esse momento é especial, porque não é só pedir para o peso sair, é consagrar a casa para um novo tempo. É selar o lar com palavras de vida. E no final, eu vou te entregar aquela oração curtinha de 30 segundos, o selo, para você repetir toda noite e manter a paz guardada. Agora nós entramos no movimento de bênção. E eu quero que você entenda a diferença entre pedir socorro e estabelecer um novo ambiente. Socorro é urgente e necessário, mas bênção é construção. Bênção é quando você para de apenas reagir ao peso e começa a plantar paz, dia após dia, palavra por palavra, decisão por decisão. É aqui que muitas casas mudam de verdade, porque o que foi limpo precisa ser preenchido com vida. Então, Espírito Santo, nós abençoamos esta casa. Abençoamos não só como um desejo, mas como uma declaração de fé. Declaramos que este lar será um lugar de descanso. Declaramos que este lar será um lugar de conversa saudável. Declaramos que este lar será um lugar de reconciliação. Declaramos que este lar será um lugar onde a presença de Deus é honrada, não apenas em oração, mas na forma como as pessoas se tratam. Nós abençoamos a sala, lugar de convivência, que seja lugar de paz e não de tensão. Nós abençoamos o quarto, lugar de descanso, que seja lugar de sono tranquilo e não de inquietação. Nós abençoamos a cozinha, lugar de sustento, que seja lugar de gratidão e não de reclamação. Nós abençoamos a mesa, lugar de encontro, que seja lugar de união e não de distância. Nós abençoamos os corredores e as portas, não como superstição, mas como símbolo de acesso, que só entre o que vem de Deus, que o que não vem de Deus não tenha permissão. E agora eu quero abençoar você, mulher que carrega muito. Eu abençoo sua mente com clareza, eu abençoo seu coração com alívio, eu abençoo sua alma com descanso, eu abençoo suas emoções com estabilidade,
Eu abençoo sua noite com tranquilidade. Eu abençoo seu amanhã com direção. Porque Deus não te chamou para viver sob opressão. Deus te chamou para caminhar com Ele. E quando você caminha com Ele, você não anda sozinha. A Bíblia diz em Números 6, 24, 26, que o Senhor nos abençoa e nos guarda, que o Senhor faz resplandecer o seu rosto sobre nós e nos concede paz. Então nós pedimos, Senhor, faz o teu rosto resplandecer sobre esta casa, que essa casa sinta a tua presença, não em um sentimento passageiro, mas em uma estabilidade que permanece, que a paz seja a atmosfera, que a leveza volte, que o peso saia. Agora nós abençoamos também a família. Abençoamos filhos, filhas, marido, esposa, netos, quem vive nesse lar ou quem está ligado a ele. Abençoamos os relacionamentos com cura. Onde houve mágoa, que haja cura. Onde houve distância, que haja aproximação. Onde houve orgulho, que haja humildade. Onde houve palavras duras, que haja mansidão. E onde há ciclos repetidos de conflito, que esses ciclos sejam quebrados em nome de Jesus, porque Deus é Deus de recomeço. E eu quero abençoar uma área que muita gente esquece, a memória, porque o peso muitas vezes volta através de lembranças que chegam como acusação. Então, nós abençoamos a memória com cura, que o passado não governe mais o presente, que as feridas sejam tratadas, que a culpa seja removida, que o perdão seja consolidado, que a pessoa não durma sendo atacada por pensamentos antigos. Agora, lembra do que eu te prometi lá no começo. Eu disse que antes de terminar, eu ia te entregar um selo, uma oração curta, que fecha a noite e guarda a paz. É simples, objetiva e poderosa, porque é verdadeira. E você vai repetir sempre que precisar, especialmente quando sentir o ambiente mudando. Então, antes de eu te entregar esse selo, eu quero que você perceba uma última coisa. Peso não combina com Filho de Deus. Você pode passar por dias difíceis, mas não foi chamada para viver esmagada. Jesus disse que Ele nos dá paz, uma paz diferente da paz do mundo. E essa paz não depende das circunstâncias estarem perfeitas. Ela depende da presença de Deus em você e com você. Logo mais, eu vou te conduzir nesse selo final. E eu vou escolher com você um versículo curto para ancorar sua noite, um versículo pequeno, mas forte, para você dormir com a mente guardada. Essa parte final é o fechamento da porta. É o descanso que permanece. Chegou o momento do selo. E eu quero que você trate isso como a última ação do dia. Como quem fecha as janelas e tranca a porta antes de dormir. Não por medo, mas por cuidado. Porque a paz de Deus é um tesouro. E tudo o que é tesouro precisa de guarda. Então respira fundo uma vez. Solta o ar devagar. E agora repete comigo, com calma, sem pressa, como uma oração curta que encerra o dia e entrega a noite nas mãos de Deus. Espírito Santo, governa minha mente e meu lar. Jesus, estabeleça a tua paz aqui. Eu não aceito esse peso. Eu entrego minhas preocupações a Deus. Eu recebo descanso, proteção e direção. Nesta noite, eu durmo em paz. Amém. Agora, para ancorar sua mente, eu vou deixar um versículo curto, simples e forte. Salmo 4, 8. Em paz me deito e logo adormeço, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Não é só bonito, é promessa, é você colocando a mente embaixo da verdade antes de dormir. Se você quiser, repete esse versículo baixinho mais uma vez. E deixa ele ser a última palavra que a sua mente ouve hoje. E agora eu vou fechar com uma orientação pequena, mas muito prática. Se durante a noite você acordar e sentir a mente acelerada, não brigue com você mesma. Não se culpe. Só volte para o selo. Respira uma vez, coloca a mão no peito e repete a oração curta. Você vai perceber que, com o tempo, o seu corpo e a sua mente começam a aprender o caminho de volta para a paz. Eu quero que você entenda, a transformação que Deus faz não é só espiritual.
ela é completa. Deus reorganiza o interior e o exterior acompanha. Quando a mente é guardada, o coração descansa. Quando o coração descansa, a casa muda. Quando a casa muda, a família sente. E quando a família sente, os ciclos começam a ser quebrados. Se essa oração falou com você, faz uma coisa simples agora. Escreve nos comentários: eu recebo paz no meu lar. Isso não é frase feita, é um compromisso. É você declarando publicamente que a sua casa vai voltar a ser lugar de descanso. E se você quer ter esse lugar seguro para orar comigo com frequência, se inscreva no canal. Não por obrigação, para o seu bem. Para que nas noites difíceis você tenha um refúgio pronto, uma oração pronta, um caminho de volta para a presença de Deus. Amanhã eu vou trazer uma oração específica para quando a mente tenta voltar para a ansiedade e para o medo. E eu vou te guiar passo a passo de novo. Existe um último detalhe que eu quero te entregar, porque muita gente ora, sente alívio, mas no dia seguinte volta para os mesmos hábitos e, sem perceber, reabre as mesmas portas. E eu não quero que isso aconteça com você. Eu quero que essa paz vire um novo padrão, não uma visita rápida. A partir de amanhã, quando você acordar, antes de pegar o celular, antes de entrar em qualquer conversa, faz uma pergunta simples para Deus, como quem coloca a mente no eixo logo cedo. Espírito Santo, o que o Senhor quer governar em mim hoje? Não é para você ouvir uma voz audível, é para você mudar o foco, porque a mente confusa não precisa de mais informação, precisa de direção. E direção começa com uma pergunta certa. Depois, durante o dia, escolhe um momento curto, bem específico, para fazer uma limpeza preventiva. Não é oração longa, é só 1 minuto. Você para, respira e declara: Jesus, eu estou em paz. Eu não aceito pressa, nem confusão, nem medo. Governa meus pensamentos e segue sua vida. Esse minuto muda o clima do dia inteiro, porque você interrompe o ciclo antes dele crescer. E à noite, antes de dormir, você repete o selo que nós fizemos hoje, sempre. Mesmo quando você achar que está tudo bem. Porque paz não é algo que você busca apenas quando a guerra aparece. Paz é algo que você cultiva. E quando você cultiva, a casa começa a reconhecer a presença de Deus como algo natural. Agora eu quero te ajudar a perceber um sinal simples de transformação. Nos próximos dias, você vai notar uma dessas coisas acontecendo. Ou você vai dormir mais rápido, ou vai acordar menos inquieta, ou vai reagir com mais calma em situações que antes te tiravam do eixo. Isso é Deus reorganizando o interior. É assim que a restauração costuma chegar. Primeiro como um ajuste dentro, depois como uma mudança no ambiente. E quando você perceber esse sinal, não ignore. Agradeça na hora. Diga: Deus, eu reconheço. Isso fortalece sua fé. Porque fé não é só pedir. Fé também é reconhecer quando Deus está agindo no processo. Se você quer, eu continuo essa série com a próxima oração, específica para quando a ansiedade tenta voltar no meio da madrugada, com um passo bem simples para você recuperar o controle da mente sem se desesperar. Eu vou fazer isso de um jeito bem prático, bem direto, para você aplicar na hora. Quando a ansiedade acorda você no meio da madrugada, ela vem com pressa. Ela não chega dizendo bom dia. Ela chega empurrando pensamentos, lembrando problemas, criando cenários, fazendo o coração bater mais forte. E o erro mais comum nessa hora é tentar resolver a vida inteira às 3 da manhã. Você começa a negociar com a mente, tenta organizar o amanhã, tenta explicar o que está sentindo. E quanto mais você tenta, mais a ansiedade cresce, porque ela se alimenta da sua atenção. Então eu quero te dar um caminho direto, simples e eficaz, para você retomar o governo sem entrar em pânico. Primeiro, você vai reconhecer o que está acontecendo com honestidade, sem drama e sem culpa. Diga por dentro:
Isso é ansiedade tentando me governar. Eu não vou obedecer. Só isso já muda muita coisa, porque nomear tira o poder do invisível. A confusão perde força quando encontra clareza. Agora vem o segundo passo, que quase ninguém faz. Você vai parar de discutir com o pensamento e vai voltar para o corpo com um gesto pequeno. Coloque uma mão no peito e a outra no abdômen. Respire pelo nariz e solte o ar devagar. Faça isso 3 vezes. Não é uma técnica vazia. É uma forma de dizer para o seu coração: eu estou segura em Deus. Porque muitas vezes o coração está acelerado e a mente interpreta isso como perigo. E você precisa quebrar esse ciclo antes de fazer qualquer oração longa. Terceiro passo, e aqui entra a parte espiritual de forma objetiva. Você vai trocar o que a ansiedade está falando pelo que Deus já falou. A ansiedade diz: você vai perder o controle. Deus diz: eu sou o teu refúgio. A ansiedade diz: amanhã vai dar errado. Deus diz: eu te ensino o caminho. A ansiedade diz: você está sozinha. Deus diz: eu estou contigo. Isso é fé prática. E é por isso que a palavra é tão poderosa. Jesus respondeu às tentações com a Escritura, não com emoção. Ele respondeu com verdade. Então repete comigo, bem devagar, como quem retoma o comando da própria casa interior. Jesus, guarda a minha mente. Eu entrego esse pensamento que me assusta. Eu não vou resolver tudo agora. Eu recebo a tua paz. Espírito Santo, coloca ordem dentro de mim. Eu descanso em segurança. Agora eu quero ancorar isso em um versículo curto para você usar sempre que acordar assim. Isaías 26:3 diz: que tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia em ti. Perfeita paz não é ausência de problemas, é presença de Deus governando. Então você vai dizer: Deus, eu firmo meu pensamento em ti, eu confio em ti e eu recebo paz. Percebe como isso é diferente de uma luta? Você não está tentando vencer a ansiedade com força humana. Você está reposicionando. Você está fechando a porta do desespero, desligando o motor do corpo e abrindo espaço para a paz de Deus se assentar. A madrugada fica mais leve quando você para de alimentar o medo com atenção e começa a alimentar a fé com verdade. Agora eu vou te dar o passo final, o mais simples e ao mesmo tempo o mais transformador. Depois de fazer essa oração curta, você não vai voltar a pensar no problema. Você vai voltar para o selo. Você vai repetir a frase do governo de Deus sobre a sua noite. Espírito Santo, governa minha mente e meu lar. Jesus, estabelece tua paz aqui. Eu não aceito esse peso. Eu durmo em paz. E então você descansa o corpo, mesmo que a mente ainda esteja tentando puxar conversa. Se a mente insistir, você repete o selo de novo. Isso é treinamento. É discipulado da mente. E tem uma chave de sabedoria que eu preciso te dizer com carinho. Se você acorda muitas vezes no mesmo horário, isso pode ser um padrão emocional ou um padrão espiritual. Mas em ambos os casos, a resposta é a mesma: paz com guarda. Você não responde com desespero, você responde com presença. E quando você faz isso por alguns dias, o corpo aprende a não entrar em alerta. A casa aprende um novo clima. E a alma entende que Deus está no controle. Agora, eu posso te conduzir em uma oração específica para proteger o lar antes de dormir, quando houve discussão durante o dia. Porque esse é um dos momentos em que o peso tenta voltar com força. E eu vou te mostrar como fechar o dia sem fingir que nada aconteceu, mas também sem dormir com o coração inflamado. Quando houve discussão durante o dia, a casa não fica pesada só pelo que foi dito. Ela fica pesada pelo que ficou no ar. É como se o ambiente guardasse ecos. Você vai para o quarto e ainda sente a tensão na pele. Você tenta dormir, mas a mente volta para a conversa. Pensa no que deveria ter falado, no que ouviu, no que doeu. E se você deita com isso aberto, a noite vira amplificador.
O que era incômodo vira tempestade. Por isso a Bíblia é tão sábia quando orienta a não deixar o sol se pôr sobre a ira. Não é para você fingir que está tudo bem. É para você não dormir com a ferida aberta. Então eu vou te conduzir em um fechamento de dia que não anula a dor, mas sela a paz. Primeiro, eu quero que você pare de tentar ganhar a discussão na sua cabeça, porque ganhar na mente não traz paz no coração. Só cansa, e você não precisa ter a última palavra para ter descanso. Você precisa de governo interior. Então diga para Deus, com sinceridade: Senhor, o que aconteceu hoje me atingiu. Eu não vou fingir que não doeu. Eu coloco essa conversa diante de ti. Eu coloco minhas emoções diante de ti. Eu coloco minhas palavras e as palavras do outro diante de ti. E eu te peço, limpa o ar, limpa o ambiente, limpa meu coração. Agora vem um passo muito importante. E aqui está a maturidade. Você vai escolher perdoar sem se desrespeitar. Perdão não é concordar. Perdão é tirar da mão do outro o poder de te roubar a paz. Então, você vai dizer: Deus, eu escolho perdoar o que me feriu. Eu libero essa pessoa da minha cobrança. Eu entrego a justiça nas tuas mãos. Cura o que essa situação abriu em mim. E agora você vai fazer algo que muda o clima espiritual da casa. Você vai abençoar, mesmo que ainda esteja dolorido. Porque abençoar não é premiar o erro. Abençoar é impedir que o mal use a ferida como acesso. Jesus nos ensinou a abençoar até quando não sentimos vontade, porque bênção quebra cadeia. Então diga: Senhor, eu abençoo este lar com paz. Eu abençoo esta família com reconciliação. Eu abençoo os nossos pensamentos com calma. Eu abençoo nossas palavras com sabedoria. Eu abençoo esta noite com descanso. Agora, se você estiver em condições de fazer um gesto prático, melhor ainda, um gesto simples, sem conversa longa. Pode ser mandar uma mensagem curta e honesta, não para reabrir assunto, mas para fechar o dia. Algo como: eu não quero dormir com o nosso coração pesado. Que Deus nos dê paz. Isso é humilde, isso é forte, isso é espiritual. E se a outra pessoa não responder bem, você ainda assim fez o que está ao seu alcance. O resto é com Deus. Agora eu quero selar a casa com uma declaração direta. E você pode repetir comigo: Espírito Santo, entra neste ambiente. Onde houve tensão, traz calma. Onde houve dureza, traz mansidão. Onde houve ferida, traz cura. Eu não aceito que essa discussão governe a nossa noite. Eu declaro que Jesus é Senhor desta casa. E eu recebo a paz que guarda o coração e a mente. Percebe o que você fez aqui? Você não varreu para baixo do tapete. Você apresentou a Deus, escolheu perdão, abençoou e selou. Isso fecha portas, isso interrompe ciclos, isso impede que um dia difícil vire uma semana difícil. Em seguida, eu posso te mostrar como identificar quando o peso é apenas emocional e quando ele já virou um padrão espiritual na casa, porque essa distinção te dá clareza e te impede de lutar do jeito errado. E eu vou te ensinar um sinal simples que quase ninguém observa, mas que muda sua forma de orar. A diferença entre um peso emocional e um padrão espiritual não é para te assustar, é para te dar clareza. Porque quando você entende o que está acontecendo, você para de lutar no escuro. E quando você para de lutar no escuro, você cansa menos e acerta mais. Peso emocional costuma ter uma assinatura bem clara. Ele varia conforme o dia. Ele cresce quando você está sobrecarregada, quando houve tensão, quando você dormiu mal, quando você se preocupou demais. Ele melhora quando você descansa, quando conversa com alguém, quando resolve uma pendência, quando se alimenta melhor, quando ora e desacelera. Ele é como uma onda, ele vem e vai. Já o padrão espiritual tem outra assinatura. Ele se repete com regularidade, mesmo quando o dia foi bom. Ele aparece em horários parecidos, principalmente à noite. Ele cria um clima de irritação
sem causa proporcional. Uma inquietação que não combina com o que aconteceu. Ele tenta dividir, confundir, minar o descanso, enfraquecer a fé por repetição. Não é que tudo seja espiritual, mas quando existe repetição sem explicação lógica, você precisa considerar que há uma influência tentando roubar o que Deus quer construir. Agora aqui está o sinal simples que quase ninguém observa. Quando o peso é emocional, ele diminui quando você organiza o coração com honestidade. Você chora, você conversa, você descansa, você ora e o interior vai encontrando lugar. Quando o peso é um padrão espiritual, ele resiste à organização, ele tenta te puxar de volta para o mesmo ciclo mesmo depois de você ter feito o certo. E nesse caso, a resposta não é mais esforço. A resposta é guarda e constância. Não é uma oração desesperada uma vez. É uma prática espiritual firme, diária, que fecha a porta e mantém fechada. É por isso que eu te conduzi nessa estrutura hoje. Não foi só uma oração bonita para aliviar. Foi um caminho completo. Entender, reposicionar, fechar portas, limpar, proteger, restaurar, abençoar e selar. Porque paz verdadeira não é sorte. Paz verdadeira é governo. E governo se estabelece com escolhas repetidas. Então, eu quero te deixar com um compromisso simples que transforma sua casa em 7 noites. Durante os próximos 7 dias, antes de dormir, você vai fazer 3 coisas. 1 minuto de silêncio, sem ruído. O selo de 30 segundos que você aprendeu. E o versículo âncora do Salmo 4:8. Isso é curto, isso é possível. E isso muda o clima do seu lar porque treina sua mente e fortalece seu espírito. Agora lembra do que eu te prometi no começo. Eu disse que te mostraria um passo simples para fechar uma porta invisível por onde esse peso se alimenta. Esse passo é constância com guarda. É você não permitir que a noite seja território de confusão. É você fazer da noite um altar de descanso. E quando você faz isso, a atmosfera muda. Você acorda diferente, você reage diferente e a casa começa a respirar de novo. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários: eu recebo paz no meu lar. Isso não é só engajamento, é uma declaração de fé e um compromisso com a sua própria transformação. E se você quer continuar caminhando comigo, noite após noite, com orações específicas para cada tipo de peso, se inscreva no canal, para o seu bem. Para que, quando a mente tentar te puxar para o medo, você tenha um lugar de volta, um lugar de oração, um lugar de paz, um refúgio em Deus. Na próxima oração da série, eu vou te conduzir numa oração urgente para paz e proteção contra inveja e todo ataque do mal nesta noite, Salmo 70. Essa é uma oração forte. O Salmo 70 é um clamor urgente por livramento, proteção e ajuda imediata de Deus em momentos de angústia, perseguição ou desespero. E eu quero que você esteja comigo. Fique na paz de Deus.